Olá, bom dia a todos. Eu sou Maria de Fátima Duarte Tavares, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência, Tecnologia, IBICT, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil. Título do meu trabalho: Brasília em situações críticas, percepção de incêndios florestais nos 60 anos da capital federal, o conhecimento científico e gestão territorial. Incêndios florestais marcam anualmente as paisagens do Cerrado no Distrito Federal do Brasil. Apesar do conhecimento científico acumulado sobre esse bioma, especialmente quanto à temática do fogo, as áreas remanescentes, decorrentes de medidas protetivas, não se beneficiam desse saber diretamente. Existem séries históricas públicas disponíveis sobre incêndios florestais no DF, exceto os dados da base de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, após 1998. As unidades de conservação e a percepção sobre suas paisagens afetadas por incêndios florestais são o objeto deste estudo, considerado no contexto de acelerada e progressiva urbanização. Detalhe do contexto. Brasília, planejada como cidade modernista por Lúcio Costa, foi inaugurada em 1960 e implantada em território dominado pelo bioma cerrado, cuja ocupação anterior, desde 1750 aproximadamente, adveio das atividades de mineração, substituídas posteriormente pela pecuária extensiva. A recorrência dos incêndios florestais, configurada como decorrência de atos humanos, gera um conflito local persistente entre a gestão das áreas protegidas e populações envolventes, que é difícil de ser apreendido em sua dimensão social. Principais unidades de conservação: Parque Nacional de Brasília, a Estação Ecológica de Águas Emendadas e Jardim Botânico de Brasília e sua Estação Ecológica. Este trabalho pertence às atividades do projeto DF Sem Fogo, realização em parceria do IBICT, com o Centro Universitário Eurípides de Marília, Universidade Federal de São Carlos e Jardim Botânico de Brasília. Materiais. A estratégia de pesquisa de reconhecimento da dimensão social não especializada foi trabalhar um corpus relacionado ao veículo de comunicação social de maior temporalidade e reconhecida repercussão, publicado em Brasília e disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, intitulado Correio Brasiliense. Material disponível entre 1960 e 2014, com algumas falhas temporais, agrupado por decênios. Está disponível no endereço memoria.bn.br. Metodologia. A vertente analítica de conteúdo sobre o tema cerrado e incêndios florestais visa compor um repertório de informações de longo prazo, 60 anos, distinto do técnico científico. As etapas metodológicas foram: identificação da série de registros do conjunto de termos e categorias dominantes utilizados para a disseminação dos conteúdos. Caracterização do tratamento e enquadramento da informação nas situações críticas, em especial vinculado às políticas e práticas de prevenção a riscos no que toca às áreas protegidas. Tratamento da historicidade da percepção a partir das possíveis interações textuais, imagéticas e espaciais relacionadas ao contexto de produção de saberes científicos, com origem nos ambientes de pesquisa acadêmicos. Procedimento de busca geral na plataforma, por decênios de 1960 a 2014, utilizou o termo incêndios florestais. Houve necessidade de refinar busca por decênios com termos associados. Varredura de termos exige atenção e mudança de significação ou conceituais no longo prazo. Período de 2010 a 2014 teve ênfase de análise sobre os anos 2010 e 2011, pela ocorrência de grandes eventos críticos no DF. Quanto aos resultados, foi utilizado um esquema analítico de estrutura textual que permite análise por decênios do Correio Brasiliense. Vou explicitar os pontos utilizados, então, nesse esquema. Marcos temporais, principais interlocutores, postura, especialmente diante do papel do Estado, grandes temas associados aos incêndios florestais, áreas protegidas e pesquisa. Eu vou dar uma sequência a 6 lâminas que envolvem esses decênios, mas não vou detalhá-los porque os resultados estão discutidos a seguir. Chama a atenção só que nesse período de 1960 a 69 é o único em que houve destaque para a divulgação de atividades de pesquisa no Distrito Federal, quanto ao Cerrado. Chama a atenção para o personagem, professor Ezequias Paulo Heringer, que foi também professor da Universidade de Brasília, e aos temas que foram discutidos nesse período.
O fogo como fator seletivo na vegetação do cerrado, incorporação de espécies nativas ao paisagismo de Brasília, proposições de professores da UNB Heringer e Graziele Barroso, em 1968. A classificação de paisagens do cerrado, conforme Heringer, em 1968, também foi abordada. Então, seguem as 6 lâminas, segundo os períodos aqui já descritos. 1970 a 1979, 1980 a 1989, 1990 é o único ano disponível do período da década de 90, período 2002-2009, 2010 e 2011. Discussão por eixos. Eixo 1, o periódico e a interlocução com a ciência. A análise de longo prazo revela que a década de 60 foi a de maior interlocução com pesquisadores dedicados aos estudos do Cerrado e aos problemas identificados da relação com a nova capital do país e com as instituições locais. Identifica-se um distanciamento da divulgação de atividades científicas sobre o Cerrado até a eclosão dos eventos críticos de 2010 e 2011. Mesmo assim, a interlocução é tênue e após os fatos. Nota-se que os anos 70 foram de intenso debate sobre o Cerrado e sua ocupação. Apesar disso, nota-se que o periódico deu voz aos cientistas que apontaram de forma antecipada as graves consequências do manejo inadequado das florestas plantadas homogêneas, com exóticas, pinos e eucalipto, o problema do fogo no Cerrado e a necessidade de garantir zonas extensas de preservação ambiental, como as unidades de conservação Parque Nacional de Brasília, de 1961, Estação Ecológica de Águas Emendadas, de 1968. O Jardim Botânico de Brasília já emerge nos anos 80 no contexto de movimentos ecológicos. É possível reconhecer esse percurso da interlocução do periódico com a ciência quanto à relação temporal e conceitual. Percurso temporal. O periódico se movimenta do respaldo técnico-científico nos anos 60 para uma interlocução técnico-operacional, com o Corpo de Bombeiros Militares ou Defesa Civil, nas demais décadas, com ênfase às operações de combate. Percurso conceitual e apropriação ou acompanhamento de conceitos. Da noção de perigo em 1963 para a noção de risco em 2002, que acompanha o movimento da interlocução acima e expõe a atualização conceitual dos serviços. A noção de prevenção foi especialmente relacionada às instituições públicas, desde 1963. Eixo 2. Acompanhamento dos momentos críticos e percepção do problema dos incêndios florestais. O periódico reconhece a complexidade da questão dos incêndios florestais nos anos 60, indicando os fatores determinados pela ação humana, desmatamento, queimadas, florestamento sem manejo adequado, no quadro das condições meteorológicas do período de seca. O periódico dos anos 2000 em diante relaciona os incêndios florestais e as queimadas de forma sistemática à situação climática da seca, apesar da interlocução com o corpo técnico dos bombeiros reiteradamente afirmar a causa humana. O reconhecimento da excepcionalidade da situação de exposição ao perigo ganha ênfase textual e imagética na utilização do termo tragédia ambiental e ao prejuízo causado quando o evento crítico se propaga e está em curso por dias. Continuidade do eixo 2. Os dados coletados pelo periódico demonstram a progressão acentuada da extensão de áreas atingidas por incêndios florestais no DF desde 1985. Eixo 3. O reconhecimento do bioma cerrado. A noção de cerrado utilizada nos anos 60 é o cerrado em suas especificidades savana brasileira, que o periódico reportava aos pesquisadores interessados em identificar suas espécies e paisagens e defender o uso racional de suas zonas florestadas. Nos anos 70, prepondera, apesar do baixo número de registros, a noção comum de matos atingidos pelo fogo, com exemplo dessa significação explicitada ao colocar entre parênteses cerrado. Anos 80, as matérias intitulam-se diretamente ao problema fogo no cerrado, enquadradas em uma visão que busca a aproximação ecológica. Após os anos 2010, poucas referências ao cerrado, exceto na interlocução com os pesquisadores. Prevalece a designação nominal das áreas atingidas, sejam as de localidades de aglomeração urbana próximas ou as das áreas protegidas. Cotejamento com outras fontes. Mapa 8 do Zoneamento Ecológico e Econômico do Distrito Federal. O mapeamento de cobertura vegetal nativa indica 58,2% de perda,
As maiores manchas são as áreas protegidas aqui estudadas. Considerações finais. A análise da percepção dos incêndios florestais no periódico Correio Brasiliense do DF expõe o caráter de historicidade dessa percepção, que não deixa de estar associada às dinâmicas temporalizadas dos agentes e das instituições, que ao longo dos 60 anos de Brasília exerceram seu papel de instruir projetos e sua aplicação ao território do DF. A história de Brasília convive de longa data com essa memória da intervenção do fogo sobre a paisagem. Fica a lição dada nos anos 60 do século XX sobre a contribuição da ciência e seus representantes para a qualidade de vida dos habitantes da nova capital e pela relevância da preservação continuada das áreas de cerrado remanescentes. Atualmente, em setembro de 2020, o Correio Brasiliense publicou uma série especial sobre o Cerrado, retomando, nos 60 anos de Brasília, a interlocução com os saberes técnicos e científicos e seus múltiplos pesquisadores locais. Segue as referências. Fim. Obrigada.